Olá, tudo bem? Você que está assistindo a live agora, tá? A gente vai falar, tá assistindo esse reprise, né? Então a gente vai falar hoje sobre qual é a sua matéria-prima, tá ok? Então fique ligado conosco aqui que você vai aprender bastante coisa sobre aquilo que você carrega dentro de você, tá ok? Então vamos esperar o Instagram convidar mais pessoas, ele está enviando, informando as pessoas. Galera que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Pri, Sheila, sejam bem-vindos. Dá um ok para mim aí, diz que você está ouvindo bem. Como é que tá a imagem, como é que tá o som? Me ajuda aí, Sabrina. Seja bem-vinda. Não me deixem sozinhos aqui, tá? É legal você botar uma mãozinha, né? Fazer um aceno, isso é importante para nós do lado de cá, tá bom? Me ajuda aí. Tá? Lembrando, hoje a gente vai falar sobre qual é a sua matéria-prima, o que você carrega aí dentro de você, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e como vocês falaram. Valeu, Pri, tá top, obrigado, Sabrina, show. Toda terça-feira, então, a gente tem esse momento, né? A gente vai falar sobre vários assuntos aqui, mas esses assuntos vão estar sempre ligados a espiritualidade, vai estar ligado sobre desenvolvimento pessoal, ok? Então a gente vai estar trabalhando sempre espírito, alma e corpo, ok? E aí, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Galera que está chegando agora também, a Daiane, a Manu, seja bem-vinda, ok? Deixa um pouquinho aí, galera, dá um coraçãozinho que vocês estão chegando agora, porque daí essa live vai para mais pessoas. Se vocês puderem também compartilhar com mais amigos, ok? Envie aí para pelo menos 50 amigos que você tem, porque assim como vai te abençoar, vai poder abençoar outros, ok? Então dá essa força, essa ajuda aí para nós, tá? Eu achei que ia chover hoje, o tempo fechou, né? Boa noite, Manu. Denise Sobral, seja bem-vinda. O tempo fechou para cá e eu achei que ia dar uma chuva forte aí, mas graças a Deus deu uma segurada. Até fiz nos meus stories ali, se você der uma olhada ali, né, se eu era meio louco ou só eu que gosto de tempo assim, né, fechado, com raios, né. Eu gosto de contemplar a natureza, seja ela de qualquer maneira que ela está vindo, né. Então, são coisas que eu consigo presenciar Deus aí. Vinícius, Giovanni, Menotti, Bruno, sejam bem-vindos, tá? Galera, vamos lá, vamos começar. Quem tá aqui, né, 9 horas toda terça-feira a gente se encontra nesse bate-canal, nesse bate-horário, para nós estarmos trocando uma ideia sobre alguns assuntos. E hoje, como eu falei na semana passada, o assunto que a gente vai falar vai ser sobre qual é a matéria-prima, o que você carrega dentro de você e como essas coisas estão ou foram formadas dentro de você, tá ok? Em que momento você vivenciou isso aí, como isso se procedeu e se procede na sua vida, tá ok? Então vai lá, me dá uma ajuda aí, compartilha com mais pessoas, dá um coraçãozinho para que isso aqui vá para mais pessoas, tá bom? Vamos começar por aqui então. Olha só, a Sabrina colocou, eu amo também tempo assim, eu também amo raios e trovões. Galera, coloca para mim aqui de onde que você é. Rosane também, Rosane dos Santos também, seja bem-vinda. Coloca aqui pra mim de onde que você é, qual é a cidade que você tá nos ouvindo, tá nos assistindo, tá? Isso é importante pra mim saber, beleza? Então vamos lá, galera, olha só. Quando a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da matéria-prima que nós carregamos, eu quero começar com um texto que me chama muita atenção, um texto bíblico que fala sobre isso, que é 2 Timóteo 1, do 6 ao 9, ele fala assim, ó: por esse motivo te lembro que despertes o dom, escuta isso, desperte o dom que existe em você, ok? Pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor. E aí ele segue, então, daí em diante. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, seja bem-vindo, Edson, o que eu quero chamar a tua atenção para essa questão que ele fala assim, não menospreze ou não despreze o dom que há em você. Todos nós temos dentro de nós um dom que foi forjado por Deus, que foi desenvolvido por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E há uma diferença entre dom e talento. E isso é uma coisa que você tem que ter muito clara, ok? Há uma diferença entre dons e talentos, ok? Dom é algo que
você ganha de Deus na sua formação, lá no início de todas as coisas, você crendo ou não crendo em Deus, acreditando ou não acreditando em Deus, existe algo dentro de você que há uma inclinação, há um desejo, que é um dom que o Senhor colocou aí dentro, e você naturalmente começa a se movimentar em cima disso. Todo dom, tanto dom quanto talento, o dom ele é algo que você tem de Deus, e aí você, em um momento, você começa a manifestar, e o talento é aquela coisa que você vai, aos poucos, treinando e você vai melhorando. Por exemplo, o jogador de futebol tem um talento, então ele treinando, ele aprimora aquilo ali. O dom não é diferente. Se nós não ativarmos o dom, se não ativar aquilo que está dentro de nós, nós não vamos ser eficazes naquilo que Deus quer para o cumprimento de um propósito aí, tá ok? Até hoje eu falei sobre a questão do propósito, né, que há uma diferença entre propósito e missão. Propósito você descobre e a missão você define, tá? Então isso eu tenho dentro de um dos cursos que eu tenho, que vai ser lançado quinta-feira esse curso. Por enquanto ele está na pré-venda ainda, tá? Então esse curso ele vai ser lançado na quinta-feira. Então depois, se você quiser saber, você deixa aí embaixo, depois a gente fala sobre isso. Mas você precisa também compreender que dentro de você existem alguns recursos existenciais que eu gosto de chamar isso de matéria-prima, tá ok? Galera que está chegando agora, sejam bem-vindos, tá ok? Dá um oi para mim aí, para mim poder cumprimentar você, saber onde é que você é, tá bom? Diz aí que cidade que você é, tá? Eu vi que tem uma galera aqui de Sorriso, né? Caruaru, Pernambuco, Sorriso, Mato Grosso, galera de Xaxim, Chapecó, sejam todos bem-vindos, tá ok? Mas a gente está falando para você que está chegando agora sobre qual é a sua matéria-prima. E eu gosto de chamar de matéria-prima esse recurso existencial que você tem, tá ok? É algo que você, em algum momento da sua vida, você passou por algumas situações, galera de Vargião também, você passou por algumas situações e nessas situações elas foram gravadas dentro de você, dentro do seu sistema nervoso central, e por conta disso você acaba dando respostas para o mundo em cima dessas situações que você vivenciou, tá ok? E aí então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá ok? Então, por que eu digo isso? Porque se Deus colocou dentro de mim e de você um dom, tá? Um presente, e dom é presente de Deus. Então, se você tem dentro de você um dom, ok? Esse dom, a gente vai definir ele, se ele é bom ou se ele é ruim, com aquilo que a gente faz, ou para aquilo que a gente consagra, ou naquilo que a gente investe. Então, por exemplo, uma xícara, tá? Vamos usar o exemplo aqui de uma xícara. Eu tenho uma xícara aqui. Isso, tem uma xícara aqui. Então, uma aguinha. Nessa xícara aqui, essa xícara, ela foi Deus que fez? Responde para mim aí. Essa xícara aqui, quem foi que fez? Foi Deus ou foi o homem? Responde para mim aí. Quem fez essa xícara aqui? Deus ou o homem? Coloca aí para mim. Galerinha aí que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre qual é a sua matéria-prima. Até eu vou anotar aqui. Só terminar aqui, fixar esse comentário. Aí. Fixar o comentário. Acho que agora fixou, né? Aqui, amado. Fixa o comentário. Não fixou. Enfim, não fixou meu comentário aí. Então, galera que vai chegando depois, a gente está falando aqui de qual é a sua matéria-prima. Beleza? Então vamos lá, a galera colocou aí, matéria-prima, foi Deus quem fez, deixa eu ver mais aqui, matéria-prima, homem, então, vamos lá, quem fez essa caneca, eu tô falando sobre a caneca, ok, foi o homem fez essa caneca aqui, não foi Deus não colocou a mão no barro para fazer essa caneca, foi o homem que pegou, foi lá e fez, certo? Então a pergunta que eu faço, essa caneca aqui é de Deus ou é do diabo? Alguns vão dizer assim, é do Rafa, claro. Mas ela é de Deus ou é do diabo? Tudo vai depender daquilo que eu vou
consagrar ou para aquilo que eu vou usar, tá? Então, ainda que ela tenha sido feita pelo homem, ok? Ela pode se tornar de Deus por aquilo que ela foi consagrada, para aquilo que ela foi entregue. Então, a consagração disso é o destino final para aquilo que a gente está fazendo. Então, você tem que compreender o seguinte: dentro de você existe uma matéria-prima. E aí você vai, por exemplo, as coisas que você vai estar fazendo, elas vão estar direcionando para o seu propósito, para a sua missão de vida, cumprindo um propósito ou não. Por quê? Porque você vai acabar decidindo aonde você vai consagrar isso. Por exemplo, deixa eu deixar isso mais claro para você, talvez você não esteja entendendo. Vamos pensar no seguinte. Eu quero então fazer uma camiseta. Imagina que eu, Rafa Paz, eu carrego dentro de mim, tá ok? Matéria-prima como algodão, certo? Eu carrego dentro de mim uma matéria-prima que se chama algodão. Só que eu quero fazer uma caneca, certo? Eu quero fazer uma caneca, eu tenho vontade de fazer uma caneca. E eu vou lá, então, com o algodão, vou lá e faço uma caneca. Vou lá e decido fazer como uma caneca. Essa caneca, ela não vai ser tão eficaz quanto se eu estivesse utilizando outra matéria-prima. Vidro, sei lá, que porcelana, barro, enfim, coisas nesse sentido. Por quê? Porque a matéria-prima que eu tenho vai me dar um resultado diferente. E as pessoas, hoje em dia, o que elas fazem? Elas estão olhando para outras pessoas que carregam outras matérias-primas e elas querem ter aquele resultado que aquela pessoa está tendo. E ela não vai ter. Por quê? Porque ela carrega uma matéria-prima diferente, certo? Então, o que Deus colocou dentro de mim e de você é uma matéria-prima, não é o produto final. Então, eu falei que eu estava carregando uma matéria-prima chamada algodão. Eu carregando essa matéria-prima chamada algodão, eu vou poder fazer camisetas, vou fazer calça, vou fazer um monte de coisa que tem a ver com algodão. Se eu quiser fazer mesa, não vai dar certo. Quem está entendendo isso? Se eu quiser fazer mesa, não vai dar certo, porque minha matéria-prima não é madeira, minha matéria-prima não é ferro, minha matéria-prima é algodão. E você também tem isso. Dentro de você existe uma matéria-prima que Deus colocou já. E você precisa simplesmente olhar para dentro de você e você precisa começar, então, a viver pela matéria-prima que você colocou. E não querer dar resultado por uma matéria-prima que você não tem dentro de você. E aí você acaba sofrendo muito por conta disso. Tá ok? Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu tenho um dom de falar em público. Eu tenho uma facilidade de falar em público, certo? Essa minha facilidade de falar em público, eu tenho que dar um destino para essa matéria-prima que eu tenho. Então, dependendo aonde eu vou colocar essa matéria-prima, aonde eu vou colocar isso em atividade, vai fazer com que eu viva em cima de uma missão, em busca de um propósito ou não. Então, a pergunta que eu faço, o meu dom de falar em público, ele é de Deus ou é do diabo? O dom que eu tenho de falar em público, ele é de Deus ou é do diabo? O que vocês acham? Coloca aí pra mim. Galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. Responde aí pra mim, é de Deus ou é do diabo? O dom que eu tenho de falar em público, por exemplo. Esse dom que eu tenho vai depender muito, ok? Depende para quem que eu estou oferecendo isso. Não é, dependendo do que eu vou fazer, não é nem de Deus e nem do diabo. Para onde que eu estou inclinando isso? Para onde eu estou apontando esse meu dom? É que vai dizer se é para benefício de pessoas ou se não é para benefício de pessoas. Certo? Então, esse dom de falar em público, esse dom, o seu é de Deus, o meu é de Deus. Deus, pois você fala o evangelho. E isso depende do que você vai falar. É isso aí. Então depende para onde você vai inclinar isso. Muito bom. Então é nesse sentido. Quando você não usa o dom que Deus te deu, você está sendo egoísta. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Existe um dom dentro de você e que talvez você não está utilizando ele e você está sendo egoísta. E tem pessoas que podem estar morrendo ao seu redor porque você não está expondo aquilo que há dentro de você. Uma mensagem dentro de você para que você cumpra o propósito de Deus. Ok? Quem aqui, deixa eu ver aqui, que talvez até no final eu termine isso aqui. Mas quem aqui gostaria de saber qual que é o seu propósito de vida? Coloca aí para mim. Eu quero saber qual é o meu propósito. Se você quer saber qual é o seu propósito, você coloca aí que até o final eu vou falar para você então. Vou falar mesmo.
tá? Dependendo do ambiente em que você está inserido. É isso aí. Muito bom. Edson, Sabrina, Cláudia. É isso aí, exatamente. Tá? Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho dom. E isso é o maior problema que as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque quando ela fala que ela não tem dom, ela está dizendo, eu não acredito que Deus deu alguma coisa para mim. E eu fico olhando sempre para o lado, eu vou ficar olhando para outras pessoas, eu vou ficar olhando aquilo que o outro está fazendo, e aí eu não utilizo nem a matéria-prima que eu tenho, nem aquilo que eu carrego dentro de mim. Tá ok? O Alisson colocou aqui, dependendo também do seu foco, para onde você quer direcionar esse dom, tendo um pensamento de longo prazo. Por aí, isso aí. Eu quero saber qual é o meu propósito. Isso aí. Quem quer saber qual é o seu propósito, coloca aqui que depois eu vou falar até o final. Se nós tivermos bastante pessoas aí desejando saber qual é o seu propósito, eu vou falar qual é o seu propósito aqui. Tá ok? Porque o propósito é um só. Não sei se alguém já falou outras coisas para você, mas o propósito é um só. Tá ok? Então, existem pessoas que estão destruindo, né? Estão se destruindo querendo ser outras coisas, ok? Porque não descobriram qual é a sua matéria-prima. Quando você descobre qual é a sua matéria-prima, tá ok? Você consegue viver com muito mais leveza, tá ok? Então, com a matéria-prima que eu falei que eu tenho antes, por exemplo, de ser um algodão, eu jamais vou ser um copo. Quando eu sei isso, eu não vou ficar desviando a minha rota, pensando em fazer outra coisa, porque eu já sei o que eu carrego, tá ok? E aí você fica olhando para as outras pessoas que estão vivenciando o propósito deles e você fala assim, nossa, que bacana, mas ele está simplesmente colocando para fora a matéria-prima que Deus colocou dentro dele, certo? Então, o que a gente precisa compreender é anotar e notar em você qual é a inclinação que você tem daquilo que Deus colocou na sua vida, ok? Então, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. E como que eu sei isso? Primeiro, a questão do dom foi algo que Deus colocou dentro de você e você pode descobrir isso de várias maneiras, tá ok? Existe algo que começa já a queimar o seu coração, aí você está mais inclinado para aquilo, e a gente pode falar nisso num outro momento sobre dons do Espírito, certo? Então, mas não é isso que eu quero falar hoje com você. Eu quero falar com você hoje sobre como você pode utilizar aquilo que você tem dentro de você, porque na semana que vem a gente vai falar sobre cada um dos traços de caráter e como eles potencializam você, entendeu? E como você pode viver e descobrir isso. Então, semana que vem a gente vai estar falando exclusivamente sobre a questão dos traços de caráter aí, tá ok? Então, qual os recursos que você tem, quais são as dores, como eles foram criados e desenvolvidos dentro de uma pessoa, tá ok? Então, vamos lá. Falando aqui sobre a questão da matéria-prima que você carrega, qual é o meu entendimento disso aqui? Eu tenho uma compreensão do reino espiritual conectado ao reino físico. Deus, ele quer fazer com que esse mundo, as pessoas desse mundo vivam o propósito que Deus tem. Você colocou aqui que quer saber qual é o seu propósito, eu vou desvendar ele para você. O seu propósito é só um, tá? O propósito da sua vida, ele é único, é só um, tá? Existe uma diferença, tem que entender a diferença entre chamado, missão e propósito. Cara, isso mais pessoas têm que saber. Compartilha com mais gente aí, manda um aviãozinho para mais pessoas, dá um coraçãozinho aí para mim, manda para mais pessoas, porque mais pessoas têm que saber isso aqui. Não dá mais para nós viver o mundo que a gente está vivendo com pessoas sem sabendo qual é o seu propósito, com pessoas sem saber o que elas vão viver na sua vida. Dá mais like aí, manda para mais pessoas aí. Vamos lá, me ajuda aí. Vou falar sobre o propósito, tá? Qual é o seu propósito? Chamado, missão e propósito. O que é chamado, Rafa? Você já estava na escola um dia e alguém falou, Sabrina, você falou o quê? Presente. Ok? Elisa, presente. Edson, presente. Cláudia, presente. Priscila, presente. Alguém chama, é uma voz que chama e você que responde. Ok? Então chamado não é o que você faz, é uma voz que você responde. Certo? Entendidos até aqui. Propósito. O que é o propósito? O propósito você não define o seu propósito. Você descobre o seu propósito quando você sabe quem é o autor da escritura. Você descobre quem é o autor do projeto. Então vamos lá. Como é que eu sei qual é o meu propósito? E as pessoas confundem muito o propósito com missão. O propósito, ele está totalmente vinculado à pessoa que desenvolveu aquele projeto. A pessoa que, por exemplo, fez uma cadeira, desenvolveu uma cadeira, ela criou com um propósito em específico.
Qual que é o propósito da cadeira? O propósito da cadeira é sentar, ok? Então, se eu quero saber como aquela cadeira funciona, eu vou atrás da pessoa que fez a cadeira ou eu vou pegar o manual. Hoje todo mundo senta na cadeira e ninguém nunca mais leu o manual da cadeira porque já sabiam para que ela funcionava. E assim é a sua vida. A partir do momento que você descobre qual é o seu propósito, você não precisa estar falando para todo mundo. Quando você descobre o que Deus falou a teu respeito, e eu vou falar para você já já qual é o seu propósito, ok? Então, qual é o seu propósito? Quando Deus já falou para você, você entendeu, você começa a andar em cima desse propósito, em cima dessa visão, todas as coisas começam a ficar mais claras, inclusive a sua missão. Porque propósito nada mais é do que você cumprir aquilo que Deus te deu um chamado e aquilo que Deus falou a teu respeito, ok? Seja bem-vindo, Marcos, Su, tá? Então, o propósito, o que é o propósito? O propósito é só um, não existem vários propósitos, o propósito é só um. O propósito é só um. E qual é o propósito? É o propósito de Deus, tá ok? Propósito de Deus. E o propósito de Deus é o quê? O propósito de Deus é o quê? Fazer do mundo reino e sacerdote. Então, o meu propósito e o seu propósito é implantar o reino de Deus na terra, ok? Acreditando você nisso ou não, esse é o propósito pelo qual você foi criado, ok? O propósito pelo qual você foi criado foi implantar o reino de Deus na terra. Ah, Rafa, mas o meu propósito é... Não, esse não é o seu propósito. Você pode ter uma missão, é diferente. A gente pode falar isso em outro momento. Porque a missão é diferente do propósito. O propósito é implantar o reino de Deus na terra. Cara, quem está entendendo isso fala um amém, ou fala aleluia, ou diga eu entendi. Entendi. Ok, entendi. Só que o que eu faço a partir desse momento? Porque só descobrir o propósito não adianta. Então, eu descobri qual é o propósito, agora eu preciso me movimentar em relação a isso. Eu preciso andar nessa direção, certo? Eu preciso andar na direção do propósito. E para andar na direção do propósito, eu posso ter várias missões. E a missão que eu tenho, eu vou definir ela em algum momento da minha caminhada. E aí tem 4 perguntas, na verdade, básicas em relação a isso, para você desvendar qual é a sua missão. O propósito é aonde você passar a implantar o reino de Deus. Agora você pode ter várias missões para cumprir isso. E o que eu estou falando isso sobre a matéria-prima? O que tem a ver o propósito? O que tem a ver... Porque a matéria-prima que você carrega vai ajudar você a cumprir o seu propósito e ajudar a você cumprir o seu propósito e definir a sua missão. Isso vai ajudar você a definir sua missão, ok? Por quê? Quando você entende que você tem um propósito específico que foi dado por Deus, por aquele que desenhou o projeto, é ele que tem que dizer qual é o propósito, ele já disse, está nas escrituras, eu quero fazer do mundo um reino e sacerdote. Você falava sobre o povo de Israel, e depois Jesus vem e ele nos torna reis e sacerdotes. Ele fala que nós somos um povo exclusivo do Senhor, nação santa, enfim, tudo isso, depois você lê a Bíblia lá, você vai entender isso aí. Mas está lá naquele manual que Deus mandou para a terra, ali está o manual de qual é o seu propósito. Qual é o propósito da família? Qual é o propósito de ter filhos? Qual é o propósito de casar? Qual é o propósito de trabalhar? Tudo é implantar o reino de Deus. Esse é o propósito eterno. Esse é o seu propósito, ok? Agora, a missão ela vai passar por 3 perguntas básicas. O que você ama fazer? O que te incomoda no mundo? Como você pode juntar essas duas coisas? E como você pode fazer para ganhar dinheiro, ter sustento com o que você ama e com aquilo que te incomoda, ok? Com tudo isso nessa junção aí da questão do propósito, tá ok? Então essas são as 3 perguntas básicas para você definir sua missão. Não vou falar especificamente sobre isso, tem um curso que fala exatamente sobre isso, tá? Depois se você quiser, você me chama no particular. Eu tenho um curso de cabo a rabo falando sobre isso que está na pré-venda ainda, tá bom? E olha só, e por que eu estou falando sobre isso? Para abrir sua mente em relação à sua missão, ao seu propósito, porque você tem uma matéria-prima, você carrega algo dentro de você. Você carrega algo aí dentro de você. E carregando esse algo, por que Deus enviou você para a terra, para a família que você está, para os amigos que você está, no ambiente que você está, na época que você se encontra? Ele tem um propósito para isso, e é por isso que você está aí, ok? É para isso que você está aí, certo? É para isso que você está aí, porque ele quer fazer com que você cumpra essa missão, que você cumpra o propósito dele e faça aqui a sua missão. Então vamos lá, ele mandou você para uma família, para quê? Para te treinar desde sempre. Porque o maior treinamento que nós temos é na nossa infância, da gestação ao 5º ano de vida. A gente vai passar por 5 dores existenciais, e essas 5 dores existenciais vão gravar dentro de nós, no nosso sistema nervoso central, bloqueios, defesas, para que a gente não sofra
ou melhor, não ressinta aquelas dores de novo. E quais dores são essas? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição. Essas são as 5 dores existenciais que a gente vai viver e a gente vai ressentir na vida. Então, o que o nosso cérebro faz da gestação ao 5º ano de vida? Ele vai fazer um caminho neural para que eu não sofra mais em relação a isso. Ok? E a partir da semana que vem eu vou estar falando sobre cada um dos traços de caráter que você tem e que foi desenvolvido em você para proteger o seu corpo e traz para você recurso, porque cada uma dessas dores que eu falei, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, cada uma dessas dores trazem consigo recursos. Só que a maioria das pessoas, e eu não tenho medo de falar, 85% das pessoas, elas vivem nas suas dores e não vivem nos seus recursos. E o seu recurso é muito mais poderoso do que as suas dores. As suas dores te protegem e aí os seus recursos trazem você para uma vida abundante. Quando você entende quais são os seus recursos, quando você entende aquilo que você carrega, a vida começa a ficar mais leve, porque você começa a não mais perder tempo. Você vai entender que você carrega uma matéria-prima e não adianta você querer... Por exemplo, quem tem um traço de caráter, vou falar sobre os traços um pouquinho. Quem tem um traço de caráter oral, certo? Que é aquele, numa das fases aí da construção da criança, ela sente uma dor chamada dor do abandono. Só que quem tem esse traço de caráter tem um recurso fantástico, que eles são extremamente sensíveis, comunicativos e acolhedores. Então, se ele tem esses recursos, se ele não começa a utilizar os recursos, ele vai utilizar muito as dores. Então, ele vai ter sentimentos e sensações que ele não sabe explicar. E aí, por não saber explicar, o mundo que a gente vive fala, você tem que explicar o que você está sentindo. Não, você tem que fazer uma boa venda. Não, você tem que suportar coisas difíceis. Só que a matéria-prima que ele tem não é matéria-prima para suportar, ele não tem força para suportar. Quem tem essa força é o traço de caráter, é o masoquista. Então, quem tem o traço de caráter oral, ele precisa entender que para ele as coisas fluem de uma maneira mais leve. E nesse sentido, nessa construção dos traços de caráter, a pessoa vai entender qual é a matéria-prima que ele tem. Sobre matéria-prima, eu vou estar falando a partir da semana que vem como isso foi construído e cada um dos traços a partir dali, que eu quero trazer clareza para você. Você vai poder olhar para alguém, ou primeiro olhar para si, né? Você vai olhar para dentro de você e você vai dizer assim, cara, eu tenho isso, eu carrego isso, eu sou parecido com esse aqui, então eu estou vendo como que eu faço para sair dessas situações. Então eu vou mostrar para você qual é o recurso, qual é a dor, qual é o momento existencial de construção desse traço de caráter e como que a gente pode trazer leveza em relação a isso. Ok? Então, entendido sobre a questão da matéria-prima, conseguiram entender um pouquinho sobre a questão da matéria-prima? Me dá um feedback aí, fala comigo aí agora, diz aí, ou perguntas. Vamos lá, ajuda aí. Até porque, galera, olha só para fazer um adendo aqui. Quando você sabe qual é a sua matéria-prima, quando você sabe o que você carrega dentro de você, você não vai mais ficar perdendo tempo. Você não vai mais ficar perdendo tempo com o que, Rafa? Por exemplo, você não vai mais ficar perdendo tempo em querer ser uma pessoa que você não é. Você não vai querer dar uma resposta para algo que você não tem condição, algo que você não precisa dar uma resposta. Essa é a real, entendeu? Então, por exemplo, a criança que ela é muito boa em matemática e ruim em português, o que o pai e a mãe acabam fazendo? Eles pegam e colocam a criança a aprender mais sobre português. E por que a gente não potencializa a matemática e faz ele um gênio? A ideia aqui não é que você precise fortalecer as suas coisas fracas. A ideia aqui é que você consiga potencializar aquilo que você já tem de bom, para ficar melhor ainda. Porque senão eu perco muito tempo fazendo uma coisa que não faz sentido para mim. E aí eu desgasto tudo que eu tenho, para a hora que eu tiver que exercer aquilo que eu sou bom, eu acabo não conseguindo. E é por isso que tem pessoas que são ótimos comunicadores, mas são muito ruins vendedores. E estão trabalhando em uma área que eles precisam vender. E aí o que acontece? Naquele momento ele sempre chega em casa estressado, cansado, acabado, né? Então o que ele precisa entender? Como que eu faço para poder trazer leveza para a minha vida em relação a isso?
certo? Vamos investir naquilo que faz sentido a gente investir, beleza? Beleza, a galera falou que sim, que entendeu, top, massa, legal, cara, legal. Isso aí, galera. É isso aí, tia Cláudia. Ó, nunca fui boa em matemática, porém vamos ler. Cara, foca nisso aí. Pode ser uma excelente professora, entendeu? Pode aprender muito bem outras coisas, outros assuntos. Isso é top. Vamos investir naquilo que a gente já flui com naturalidade. Beleza? A ideia aqui é essa. Por quê? Senão eu vou ficar meia boca em muita coisa e não vou ser bom de verdade naquilo que tenho como matéria-prima. Quero sempre, carregando algodão, eu quero fazer uma xícara de porcelana. Não vai dar certo, vai vazar. Se com matéria-prima que eu carrego, que é algodão, quiser fazer uma xícara, vai vazar, não vai dar certo. Então a ideia é, olha para aquilo que você carrega, ok? Beleza, galera? Então olha só, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, tá? Quinta-feira eu vou estar lançando um curso, tá? Tô lançando quinta-feira um curso chamado Orientador de Propósito. Nesse curso você vai aprender quais são as 7 camadas da identidade. Nesse curso você também vai aprender como montar, por exemplo, criar suas metas, se importar com o que é importante, tá ok? Você vai também saber mais a fundo isso que eu estou falando sobre a matéria-prima. Você vai saber como distinguir sua matéria-prima. Você vai saber como descobrir isso em você, tá? Então, se você tiver interesse, você me procura, manda um oi aí, Rafa, quero saber do curso, tá? Ele está sendo vendido a R$ 97,00 agora, tá? O valor do curso é R$ 299. Até quinta-feira eu vou vender nesse valor. Então, se você tiver interesse, você me procura que eu vou te ajudar no que diz respeito a isso, tá? Então, tem pessoas que estão aqui que já compraram, tá ok? O restante das aulas vai ser liberada na quinta-feira, já tem 1 ou 2 aulas lá, se eu não me engano, tá? Beleza, galera? Ok? Faz um print aí e publica lá, tipo, coloca assim, qual é a sua matéria-prima e me marca lá que depois eu vou republicar essa sua foto. Beleza, galera? Fechou o pastel? Alguém? Perguntas? Viva o seu propósito. Defina a sua missão. Valeu, Pri. Valeu, galera. Tô indo nessa. Vou lá com a minha esposa, minha filha maravilhosa. Um grande abraço. Deus abençoe. Até mais.